A partir do momento em que o homem, criatura racional, produtor de cultura e detentor do conhecimento, não consegue arrumar uma explicação lógica para os fenômenos metafísicos naturais, ele aceita a ignorância, na mesma medida que a supera, por meio de uma ferramenta essencial, a magia. O primeiro capítulo do livro A Necessidade da Arte, do jornalista Ernest Fischer, será base fundamental para essa reflexão sobre mitologia, fantasia e arte. Mas, antes de mais nada, é preciso entender e analisar a etimologia da palavra mito. Mito vem de mitos, que no perfeito grego significa relato, fábula ou, melhor ainda, narrativa. Assim, mitologia caracteriza um conjunto de narrativas de diferentes tradições culturais entre povos. E quando se trata de estudos sobre mitologia e religião, o nome de Joseph Campbell aparece em pauta, como um dos mais importantes pesquisadores de ambas as áreas. O mitólogo tornou-se conhecido pelo seu livro O Herói de Mil Faces, publicado em 1989, e pela abordagem completamente inédita em analisar os diferentes mitos existentes no mundo todo. Nessa obra, o autor apresenta o importantíssimo modelo do monomito, caracterizado pela semelhança na estrutura narrativa encontrada em diferentes grandes histórias da humanidade. Inserida dentro desse modelo, há a famosa concepção da jornada do herói, composta por 12 passos que definem o modelo básico presente nas mais diversas tramas épicas do passado até os dias atuais. De certa forma, trata-se de alguém, o herói, que recebe um chamado para embarcar em uma aventura desconhecida, e do dilema desse herói em aceitar ou não esse hesitante convite. You're a wizard, Harry. Mas o que tudo isso tem a ver com a função da arte na sociedade? Bem, vamos lá. Joseph Campbell foi responsável por reviver e ressignificar o que a gente conhece por mitologia. Ao contrário do que se era comumente pensado, os mitos possuem muitos objetivos, como por exemplo, o de guiar o espírito humano pelas desavenças da vida. O pesquisador acreditava que pensar em mitologia ajuda as pessoas, porque, assim como na psicoterapia, elas se encontram quando descobrem quais são suas maiores motivações interiores para viver. Os mitos diminuem a ansiedade e deixam as pessoas mais compreensivas sobre situações inevitáveis de suas vidas, além de despertarem uma consciência mais profunda e nos guiarem para passar por dificuldades e traumas do nascimento até a morte. O conjunto da obra de Joseph Campbell causa impacto na literatura e no universo audiovisual até os dias de hoje. Grandes roteiristas, principalmente hollywoodianos, têm como base os 12 passos do herói para desenvolver a trama de suas histórias. E há, inclusive, uma produtora específica e de potência mundial que é conhecida por apresentar essa estrutura narrativa em quase 100% de seus produtos audiovisuais: a Pixar Studios. Para isso, tomemos como objeto de nossa análise o filme Viva, a Vida é uma Festa. Lançado pela empresa em 2017, que se passa no México durante o feriado do Dia dos Mortos. A trama aborda o dilema de Miguel, um jovem de 12 anos que sonha em tornar-se um astro da música, assim como seu falecido ídolo Ernesto de la Cruz. Entretanto, o obstáculo do menino é, infelizmente, sua própria família. Minha família ia surtar. Quer acabar com aquele homem esquecido? Que não o apoia em sua jornada para a fama. E assim,
Miguel acaba preso e com vida no fantástico mundo dos mortos. A obra se destaca por muitos aspectos, mas principalmente pela forma caprichosa e genuína que a cultura e tradições mexicanas são exploradas. Nesse sentido, ela representa perfeitamente nas telas essa nova percepção mitológica que Campbell apresentou ao mundo anos atrás. O Dia dos Mortos, abordado plenamente durante o filme, é uma fortíssima tradição da cultura mexicana, na qual seu povo acredita fielmente que seus entes queridos homenageados voltam para visitá-los. Mas, para que os mortos recebam esse passe para o plano físico, é preciso que alguém, da realidade, se lembre do falecido, colocando uma foto deste na homenagem. Assim, a mitologia da cultura religiosa mexicana abrange perfeitamente o complexo significado do poder do mito. Acreditar que existe vida após a morte, ou que quando morrermos seremos constantemente relembrados e celebrados pelos nossos familiares, ajuda as pessoas a compreenderem e até melhor aceitarem situações e traumas inevitáveis da vida propostos por Campbell, como é o caso da própria morte. Os mitos não passam de pistas para as potencialidades espirituais da vida humana e, portanto, se apresentam como um auxílio na busca não de um sentido da vida, mas de experiências no plano físico que nos façam sentir vivos. Viva, a vida é uma festa, trata de forma leve, porém profunda, de temas sensíveis como o Alzheimer, o terrível medo do esquecimento e a própria morte. Com um verdadeiro olhar mágico realista, o filme foi responsável por unir povos das mais diversas crenças para celebrar, por meio da mitologia, um bem que todos temos em comum: a vida. E por fim, voltando ao importantíssimo e atemporal texto de Fischer, a relação entre arte e magia é mais presente, forte e antiga do que muitos possam acreditar ou até mesmo imaginar. O autor, durante o capítulo A Função da Arte, faz algumas considerações essenciais a serem ponderadas, tais como: a arte é concebida como um veículo de colocar o homem em estado de equilíbrio com o meio circundante. Desde que o equilíbrio entre o homem e o mundo que o circunda não pode ser previsto nem para a mais desenvolvida das sociedades, trata-se de uma ideia que sugere também que a arte não é só necessária e tem sido necessária, mas que a arte continuará sempre sendo necessária. Dessa forma eu questiono: o que te faz ir ao cinema, ler um livro, ouvir música ou assistir a um programa de televisão? Por que reagimos em face dessas irrealidades como se elas fossem a realidade intensificada? Por que desejamos tanto escapar de uma existência insatisfatória para vivermos uma mais rica através de uma nova experiência sem riscos? Porque a nossa própria existência não basta. Porque o homem almeja ser mais do que apenas ele mesmo. O homem quer ser o homem total. Não há dúvidas que nós buscamos um mundo cada vez mais compreensível, mais justo. Um mundo dotado de sentido e significado. Flusser mesmo já apontava que a capacidade e o desejo do homem de criar imagens, tanto para si como para os outros, é algo fundamentalmente próprio da espécie humana. O gesto inaugural da criação de imagens se deu com a fixação da visão efêmera da figura de um cavalo por meio de pinturas rupestres nas paredes das cavernas. O propósito, utilizar essa visão fixada como modelo para uma determinada ação posterior,
como modelo para guiar-se nesse mundo tão caótico e tornar o não compreendido inconhecido. E é por isso que Fisher define a arte como o caminho do indivíduo para a plenitude, como a expressão do desejo do homem no sentido de se identificar com aquilo que ele não é. Arte como meio para tornar-se como todo da realidade. E por fim, tem-se cada vez mais evidências de que a arte, em sua origem, foi magia, foi um auxílio mágico à dominação de um mundo real inexplorado. A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. É verdade que a função essencial da arte para uma classe destinada a transformar o mundo não é a de fazer mágica, e sim a de esclarecer e incitar a ação. E é por isso que um verdadeiro mágico nunca revela seus segredos. Mas os melhores mágicos democratizam sua sabedoria e conhecimento para tornar o mundo um lugar melhor.